Olá, sou Jaime Pinto. No dia 3 de março de 2026, Passos Coelho deu uma entrevista em que disse que se fosse líder do PSD não faria linhas vermelhas e que em qualquer momento que entenda que se candidatará à presidência do PSD. Vou mostrar aqui uma notícia sobre o que disse Passos Coelho e depois comentar. Ora, vamos ver. Passos Coelho deixou de ser primeiro-ministro há mais de 10 anos e há 8 deixou a liderança do Partido Social Democrata. Disse estar bem com a política e o país e que não anda à procura de nada em particular. Mas deixa claro que faria um caminho político diferente de Luís Montenegro, sem linhas vermelhas. O governo poderia ter optado por encontrar um quadro que pudesse ter a virtualidade de ser mais estável à partida. O que seria expectável é que esse quadro pudesse ser negociado dentro daquilo a que chamamos a direita parlamentar, porque o país virou à direita. Neste caso, ele teria de ser procurado entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Recorre ao passado da geringonça para lembrar que o Parlamento está hoje diferente. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista esvaziaram-se para o Partido Socialista com o receio de que o PSD e o Dr. Rui Rio pudessem ganhar as eleições. Mas não creio que o Chega se esvazie, nem que a Iniciativa Liberal se esvazie, porque o PS pode ganhar as eleições futuras. Eu, de resto, até acho muito pouco provável que, no dia em que o PSD perca as eleições, seja o Partido Socialista a ganhá-las. Muito provavelmente é o Chega. O antigo presidente do PSD reiterou ainda a necessidade de reformas políticas para o país. Ora, Passos Coelho tem razão quanto ao aparecimento da Iniciativa Liberal e do Chega terem mudado muito o panorama político nacional. Mas penso que erra totalmente, continuando a analisar o panorama político meramente por uma perspectiva de direita e esquerda. Penso que isso hoje já não representa bem as diferenças que existem, que são fundamentais entre o eleitorado. Lembro que chegou a haver chegou a existir um conflito entre a Iniciativa Liberal e Rui Rio, quando Rui Rio era líder do PSD, porque a Iniciativa Liberal queria ficar no Parlamento à esquerda do PSD, porque não se considera um partido de direita. Ora, ainda assim, acredito que se Passos Coelho fosse líder do PSD, conseguiria entendimentos com a Iniciativa Liberal, porque o que o Passos Coelho deseja fazer são reformas na área económica e laboral e não em áreas de usos e costumes. E, portanto, acredito que até poderia criar entendimentos com a Iniciativa Liberal e poderia chegar a acordo sobre reformas com a Iniciativa Liberal, só que depois não teriam votos suficientes no Parlamento para aprovar essas reformas. Só PSD mais Iniciativa Liberal não conseguiriam votos suficientes no Parlamento para aprovar essas reformas. Para isso, seriam necessários votos também do Chega. Ora, o Chega é uma realidade mais complexa. É verdade que foi feito essencialmente por pessoas vindas do PSD e do CDS. Inclusivamente, o grande líder, o André Ventura, pertenceu 17 anos ao PSD, foi candidato à Câmara de Louros pelo PSD e acredito que, se não era já antes, que aí terá desenvolvido alguma amizade com Passos Coelho, o que possa criar uma ilusão de que poderia haver um entendimento e reformas. Só que o André Ventura e as pessoas a eles juntaram, PSD e do CDS, criaram um novo tipo de partido que já existia noutros países da Europa, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, o Vox, e seguiram uma receita que deu sucesso noutras partes da Europa, e criaram um tipo de partido que é muito diferente do PSD e do CDS. Tanto assim que é um partido que, como podemos ver pelos resultados das últimas legislativas, que aconteceram há menos de um ano, em 2025, conseguiu os seus melhores resultados em zonas do Alentejo e do Algarve, que são
grandes bastiões da esquerda e da extrema esquerda. O Chega, nas legislativas de 2025, há menos de um ano, depois ficou em primeiro, por exemplo, no distrito de Beja, no distrito de Porto Alegre, que são até bastiões tradicionais do PCP. Ora, as pessoas, por exemplo, no distrito de Beja, passaram a ser de direita. O Passos Coelho acredita realmente nisso, que aquelas pessoas passaram a ser de direita? Pois, aparentemente, o André Ventura é que não acredita. Pois veja-se como é que ele faz campanha quando se encontra no Alentejo e no Algarve. Com o braço direito no ar, falando essencialmente contra os imigrantes, e certamente que a popularidade que obteve, que o Chega obteve, que o André Ventura obteve, particularmente no Alentejo e no Algarve, não foi conseguida propondo medidas para diminuir o número de funcionários públicos, diminuir a despesa do Estado, para haver mais flexibilidade no mercado de trabalho. Não foram de maneira nenhuma com essas propostas que não são essas, não são medidas nesse sentido que o André Ventura fala à população, e é por isso mesmo que tem um sucesso em distritos como Beja e Porto Alegre, que nunca PSD ou CDS tiveram. Não é porque as pessoas tenham mudado, é porque o partido Chega é que é um partido diferente. E repare-se que quando o Bloco de Esquerda propôs um imposto sobre os bancos, rapidamente PCP e Chega foram atrás e apoiaram ou apresentaram propostas também nesse sentido, para não ficarem atrás do Bloco de Esquerda, para não perderem o seu eleitorado de extrema esquerda para o Bloco de Esquerda. Portanto, efetivamente, o Chega pode ter sido feito por pessoas vindas do PSD e do CDS. No entanto, o André Ventura, e acredito que outros elementos da direção, têm perfeita noção de que há muitos eleitores de esquerda e de extrema esquerda e não querem perder, o Chega não quer perder esses eleitores. Veja-se que o Chega, por exemplo, é contra a privatização da TAP. Ora, a TAP tem que concorrer maioritariamente com empresas que são maiores do que a TAP, e o Estado português não pode investir dinheiro na TAP, porque isso violaria as regras da concorrência. Havendo outras empresas que estão a concorrer com a TAP, em Portugal, o Estado português não pode favorecer a TAP, que seria um prejuízo para as outras empresas. Portanto, se o Estado quer investir na TAP, tem que pedir uma autorização da União Europeia, e já vimos que isso é muito difícil de se conseguir, mesmo quando houve a pandemia, como enfim, a TAP teve que parar, como outras empresas europeias. Mas como a TAP já tinha prejuízo antes da pandemia, foi muito difícil o Estado conseguir um acordo com a União Europeia para poder injetar dinheiro na TAP. Isso foi conseguido muito mais tarde do que para outras empresas europeias que também receberam apoios, mas que antes eram lucrativas, antes da pandemia. E para o Estado poder injetar dinheiro na TAP, foi preciso aceitar que a TAP reduzisse o número de voos, reduzisse o número de aviões, reduzisse o número de slots no aeroporto de Lisboa. Portanto, a TAP é mais pequena que a maior parte dos seus concorrentes, e pertencendo ao Estado, o seu acionista não pode investir nela, a menos que ela se comprometa a decrescer. Ainda assim, o Chega é contra a privatização. Aliás, Chega pertence ao Partido Patriotas pela Europa, que é também um partido criado pelo Viktor Orbán, que é amigo do Putin,
e que é crítico da União Europeia, não e não da Rússia. E nesse ponto a Marine Le Pen não está longe. Vejamos só o que disse aqui quando veio até cá mesmo a Portugal. Je voudrais dire que nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Et c'est justement parce que nous aimons l'Europe que nous sommes contre l'Union européenne. Ora, eu penso que Passos Coelho provavelmente teria grande dificuldade a chegar a acordo com o Chega, sequer sobre a TAP, quanto mais conseguir que o Chega aceitasse reformas para reduzir o Estado, reduzir a despesa pública, coisa que vale. Aquilo que temos visto é que o Chega tem muita noção do muito eleitorado que tem de esquerda e de extrema esquerda, do seu grande sucesso no Alentejo e no Algarve, e não quer perder esse eleitorado, não quer que esse eleitorado volte para o PCP, para o Bloco de Esquerda e para o PS. Portanto, eu aposto que o Passos Coelho teria mais facilidade em conseguir acordos com o Chega se propusesse medidas daquelas que também agradariam ao PCP e ao Bloco de Esquerda do que as medidas que ele realmente quer de redução dos funcionários públicos e da despesa pública e de flexibilização do mercado de trabalho. Portanto, essas medidas parece-me que é impossível que o Passos Coelho conseguisse chegar a acordo com o Chega, porque o Chega não quer perder o seu eleitorado de esquerda e de extrema esquerda, que é muito evidente que tem, pois até ganhou em sítios como em Beja e em Porto Alegre. Portanto, penso que é uma completa ilusão do Passos Coelho a ideia de que agora é a direita que ficou muito grande em Portugal e que por isso era preciso fazer certas reformas que ele tem lá na cabeça dele. O grande sucesso do Chega não foi conseguir que pessoas, por exemplo, no Alentejo e no Algarve, passassem a ser de direita. Foi conseguir receber votos de uma larga parte do espectro político que vai da extrema-direita à extrema-esquerda. E como é que o Chega consegue isso? Bom, olhemos para os seus cartazes, para o discurso de André Ventura. Será que são sobre a redução da despesa pública, a redução dos funcionários públicos, a flexibilização do mercado de trabalho, o crescimento económico? Não são. O Chega consegue reunir pessoas da extrema esquerda à extrema direita por ser um partido anti-sistema, anti-imigrantes e anti-ciganos. Pode dizer algumas pessoas: não é anti-imigrantes, é só contra aqueles que vivem de subsídios. Ora, Portugal tem uma baixíssima taxa de natalidade, é um dos grandes problemas, falando um bocadinho com outras pessoas do Chega, pessoas comuns que podemos encontrar na rua do Chega, ou ao vivo, ou pelas redes sociais, vemos que essas pessoas sistematicamente nos falam dos imigrantes e da vida dos imigrantes e da substituição de portugueses por imigrantes. Haver mais portugueses ou menos portugueses tem a ver, sim, com a natalidade. Infelizmente a natalidade é baixa e impedir a entrada de imigrantes não permite que se ultrapasse esse problema. E mesmo que algum governo descobrisse como ultrapassar, e repare-se que esse é um problema que existe numa série de países desenvolvidos do mundo, e, por exemplo, a Coreia do Sul tem investido somas grandes para
com políticas para aumentar a natalidade sem grande sucesso. Portanto, é uma área em que não se sabe bem como ter sucesso, mas mesmo que um partido tivesse sucesso, desde que começasse a aumentar a natalidade, até que os bebés nascessem, crescessem, chegassem começassem a procura de trabalho, iriam uns 20 anos. Portanto, até que isso tivesse um reflexo grande no mercado de trabalho, iriam uns 20 anos. E já hoje há falta de pessoas para a agricultura, falta de pessoas para a construção civil. Repare-se que agora, por causa das tempestades que houve, são precisas obras para reparar os estragos, e há falta de pessoal. Há falta de pessoas para os lares. É um dos fatores que tem encarecido o custo dos lares de terceira idade. E há muitos estrangeiros no lar de terceira idade. Já há vários anos que a percentagem de pessoas a trabalhar na agricultura é de umas 40%. Há setores de atividade que precisam absolutamente de imigrantes, porque há falta de nascimentos, e isso não se resolve, não é uma coisa que se consiga resolver rapidamente. Ora, há pessoas, os simpatizantes do Chega, que acham, mas também em séculos passados havia muito menos portugueses e isso não fazia mal. Pois, mas era completamente diferente uma realidade em que havia muito menos portugueses, mas uma natalidade grande e uma esperança de vida baixa, e o Estado não pagava um Sistema Nacional de Saúde, não pagava reformas. Portanto, essa era uma realidade totalmente diferente da de hoje, em que o problema é, com a baixa natalidade, a população ativa pode diminuir, pode tornar-se cada vez menor. Portanto, isso faz cair a atividade económica e as receitas do Estado. E isto precisamente quando se pretende que o Estado pague melhores pensões, melhore a saúde, melhore a justiça. Como é que pode fazer isso com cada vez menos atividade económica? Note-se ainda que temos também a população, temos os jovens mais qualificados de sempre. Há hoje em dia aproximadamente 5 vezes mais jovens nas universidades do que havia em 1974. E depois formam-se muito mais, temos muito mais jovens como licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Ora, esses jovens geralmente não querem ir trabalhar em trabalhos de assentar tijolo na construção civil, ou pintar paredes, ou fazer colheitas na agricultura, ou tratar de pessoas de terceira idade. Portanto, há toda uma série de trabalhos que as pessoas não querem fazer, ou fazer camas em hotéis, portanto, essa falta de pessoas prejudica mais uns setores do que outros. Por exemplo, o da agricultura produz os alimentos que nós comemos. Portanto, nós temos efetivamente no país um grande problema de natalidade que não se resolve rapidamente. E isso está a criar um choque. Há muitas pessoas que estão contra os imigrantes, e particularmente no Alentejo e no Algarve, que são zonas do país com pouca população e muitos estrangeiros, porque realmente para continuar a haver agricultura e haver até um crescimento na produção agrícola que houve nos últimos 10 anos, houve um crescimento na produção agrícola nos últimos 10 anos, mas isso teve que ser feito com imigrantes, porque há menos jovens portugueses, e dos jovens portugueses que existem, há uma percentagem muito menor a querer ir trabalhar para o campo. Portanto, o crescimento da produção agrícola teve que ser feito com estrangeiros. Ora, em zonas do país que há muitas terras com poucos portugueses, de repente aparecem uma série de imigrantes e isso causa um choque. As pessoas ficam contra
os imigrantes, e isso é um motivo fundamental que leva pessoas de esquerda, de extrema esquerda, a votarem no Chega. Só que para se agradar a essas pessoas que pusessem fora os imigrantes, seria um desastre para o país, porque o país realmente precisa, não só o Estado precisa das receitas, mas o país precisa das empresas que produzem os alimentos que nós comemos, precisa de lares de terceira idade com pessoas realmente que tratem das pessoas de terceira idade, precisa de hotéis, quer dizer, precisa das nossas empresas e instituições a funcionar, tem que ter população ativa. Se ouvirmos o André Ventura a falar, pois fala dos imigrantes como se os imigrantes todos ou quase todos estivessem cá a viver de subsídios, a ocupar o sistema de saúde. Ora, isso não corresponde à realidade. Em Portugal a habitação é cara, é difícil as pessoas cá viverem mesmo quando têm o trabalho, quanto mais só têm subsídios. Mas há muitos imigrantes que vêm para cá precisamente porque é fácil arranjar trabalho, porque há falta de pessoas, particularmente em setores como a agricultura, a construção civil, lares de terceira idade. Portanto, a maior parte dos imigrantes realmente estão cá a trabalhar e a fazer trabalhos que são fundamentais para o país. Pois é sempre bom que se combatam todos os tipos de fraudes e infelizmente há fraudes e há pessoas que defraudam a segurança social, mas certamente que isso acontece entre imigrantes, acontece entre portugueses. É sempre bom que se combata a fraude. Agora também temos de ter a noção que aí há um equilíbrio, quer dizer, pode sempre investir mais e mais e mais no combate à fraude para que haja ainda menos e menos fraudes, só que chega a um ponto em que aquilo que se gasta para combater a fraude é muito mais do que aquilo que se recebe por diminuírem as fraudes, acaba por não fazer sentido. Portanto, é preciso aí um equilíbrio, haver um combate às fraudes, mas não ficarmos obcecados com isso e não gastarmos mais recursos extraordinários quando às tantas a percentagem de fraudes já é pequenininha. E efetivamente, quer dizer, dizem-nos as estatísticas que já temos uma percentagem grande de pessoas, por exemplo, na agricultura, que são imigrantes, mas também basta, quer dizer, ir a supermercados para ser atendido por imigrantes, às vezes na farmácia, e vejo os imigrantes a passar na rua a fazer entregas, por exemplo. Portanto, é inegável que eles estão cá a fazer um trabalho e que não pode ser feito pelos portugueses, que nem sequer existem porque não nascem, porque os nascimentos estão mais ou menos a metade do que eram em 1974. Agora, isto cria realmente um choque na sociedade. Há muitas pessoas que ficam contra estrangeiros, pessoas que vão da extrema-direita à extrema-esquerda. Lembro de ver uma entrevista com uma senhora, curiosamente, tinha uma loja em Albufeira, e que se queixava que saía à rua e frequentemente nem parecia que estava em Portugal, porque via estrangeiros por todo lado, nem parecia que estava em Portugal. Isso acontece nos locais, particularmente nos locais mais turísticos, e também acontece em alguns locais, no Alentejo, em que a maior parte das pessoas que trabalham na agricultura também são imigrantes. Agora, a agricultura produz os alimentos que nós comemos, e os turistas fazem entrar milhares de milhões em Portugal, que são fundamentais para que depois Portugal possa importar
tudo aquilo que precisa, de combustíveis, a comida, a equipamentos, para que possa sair muito dinheiro de Portugal para fazermos as importações que precisamos, também tem que entrar. E algumas pessoas dizem, mas não devia entrar com o turismo, devia entrar com outras áreas de maior valor acrescentado, por exemplo, novas tecnologias de informação, ciências aeroespaciais ou outras áreas de maior valor acrescentado. Pois é, só que aquelas áreas, o dinheiro que realmente entra em Portugal porque houve empresas que tiveram sucesso, e tivemos empresas com mais sucesso na área, temos mais empresas com sucesso no turismo do que, por exemplo, na área aeroespacial. Também temos empresas com sucesso na área aeroespacial, só que não tantas empresas e com tanto sucesso, ou pelo menos aquelas que têm mais sucesso em Portugal nessa área são poucas, e portanto o governo pode tomar medidas para criar dificuldades às empresas do setor do turismo que façam cair o turismo, só que isso não leva a que as outras empresas que temos, seja em áreas de tecnologias de informação, aeroespaciais e outras, isso não leva essas a terem muito sucesso. Portanto, podemos baixar o sucesso das empresas que fazem entrar dinheiro em Portugal na área do turismo, e simplesmente isso leva a que passe a entrar menos dinheiro. Aliás, vimos na fase da pandemia, por exemplo, que houve fase em que o turismo parou, inclusivamente fecharam-se as fronteiras, e isso não fez aparecer empresas em Portugal com imenso sucesso em áreas, por exemplo, tecnologias de informação, no setor aeroespacial. Portanto, há realmente um choque com a quantidade de estrangeiros que vêm a Portugal. Nos sítios são mais turistas, noutros sítios são mais imigrantes, e isso cria um choque que leva muitas pessoas a votarem no Chega. Mas infelizmente seria desastroso para o país se fizesse aquilo que essas pessoas realmente desejam, quer reduzir muito os estrangeiros que vêm a Portugal, seja os turistas, seja os imigrantes. E o que essas pessoas desejam, o choque que essas pessoas levam a votar no Chega, é essencialmente os estrangeiros, e em alguns sítios também os ciganos. Haver muitas pessoas contra os ciganos. Ora, isso não tem nada a ver com as reformas que o Passos Coelho quer fazer. E o Chega, pelo menos o André Ventura, conseguiu muitos votos, e não é por acaso. Ele sabe que tem muitos votos que vêm da esquerda e da extrema-esquerda. Portanto, acredito que o Passos Coelho está completamente enganado. Nunca o André Ventura iria acordar fazer as reformas que o Passos Coelho quer para diminuir o Estado, diminuir as despesas do Estado, flexibilizar o mercado de trabalho, porque isso iria contra uma parte grande do eleitorado do Chega, que é de esquerda, de extrema-esquerda. E o André Ventura conseguiu esse eleitorado, batalhou por esse eleitorado, vai frequentemente fazer campanha ao Alentejo, ao Algarve, ali com o braço direito no ar e tal, e não quer perder, e não vai querer perder esse eleitorado. Chama ainda a atenção para que quando o PSD teve um líder que não assumiu que não faria coligações com o Chega, esse líder nunca ganhou eleições. O Rui Rio nunca ganhou eleições, não assumiu que não faria alianças com o Chega e não ganhou eleições. Montenegro assumiu que não faria coligações com o Chega e ganhou eleições, ganhou duas. Só participou em duas legislativas, ganhou as duas legislativas, participou numas autárquicas, ganhou as autárquicas,
E lembro ainda que acabámos de ter, já em 2026, eleições presidenciais, e que o candidato que veio do PS teve mais do dobro dos votos do que teve o André Ventura. Mais do dobro. Não muito mais. Como é que isso é possível? É possível porque mesmo muitos eleitores do PSD e do CDS foram votar no António José Seguro. Muitos eleitores do PSD e do CDS, entre o André Ventura e o António José Seguro, foram votar no António José Seguro. Portanto, se o PSD, se Passos Coelho fosse para a liderança do PSD e se apresentasse a eleições sem pôr linhas vermelhas, era possível que muitos dos eleitores do PSD fossem votar no PS. E que o PSD passasse muito abaixo do Chega, ficasse muito abaixo do Chega, porque perdia os eleitores para o PS, e depois a eleição seria entre o PS e o Chega. E eu, ao contrário de Passos Coelho, acredito que ganharia o PS, porque, como se viu nas últimas legislativas, uma grande parte da população portuguesa não quer o André Ventura e não quer o Chega. E acredito que, se for para isso preciso votar no PS, que votarão no PS. Portanto, eu acho que Passos Coelho está totalmente errado. O sucesso da iniciativa liberal e do Chega não pode ser entendido como um grande crescimento da direita. A própria iniciativa liberal diz que não é de direita e quis até ficar no Parlamento à esquerda do PSD. O Chega tem eleitorado que vem de todo o lado, da extrema-direita à extrema-esquerda, mas onde tem mais sucesso é precisamente nas zonas em zonas do país que tem essencialmente eleitorado de esquerda e de extrema-esquerda. E o André Ventura sabe isso e não quer perder esse eleitorado. Repare-se, começou por se pronunciar a favor da reforma laboral que este governo está a promover, e depois passou a ser contra. É contra a privatização da TAP. Foi a favor quando o Bloco de Esquerda defendeu um imposto sobre os bancos, logo o PCP e o Chega defenderam também. Isto não tem nada a ver com aquilo que é a direita tradicional. Isto é um novo partido que é anti-imigrantes, anti-ciganos e anti-sistema. Apresento-me a estas eleições com o único objetivo de dar o tal murro no sistema político, de garantirmos que deixamos de ter um país em que estão todos a roubar e o cidadão comum fica a pagar. Há um movimento de homens e mulheres comuns que lutaram contra as elites encrustadas neste país, que se juntaram para nos desmobilizar, para nos atacar e para nos destruir. Disse no início desta segunda volta que nunca tinha existido um movimento tão popular, tão genuíno, tão da base deste país contra as suas elites e o seu sistema, como nós conseguimos fazer. Mesmo que as pessoas que o fizeram venham do PSD e do CDS, mesmo que haja pessoas no próprio partido que ainda têm outra orientação, a verdade é que o André Ventura sabe quem é o eleitorado do Chega e não quer perder esse eleitorado. E mesmo nos quadros do Chega não estejam pessoas de extrema-esquerda, há eleitorado de extrema-esquerda a votar no Chega, e o André Ventura não quer que o Chega perca esse eleitorado. Não quer que o Chega comece a cair e que caia. Quer que o Chega, no mínimo, se mantenha, ou de preferência que suba. E para isso quer eleitorado de todos os lados, também da esquerda e também da extrema-esquerda. Portanto, temos agora, na verdade, 3 blocos grandes, e depois outros mais pequenos, mas temos 3 grandes, que é o
o bloco do PS, o PSD e CDS, não é, da AD, e depois um partido antissistema e anti-imigrantes, que é o Chega. E isto torna difícil a governação, precisamente porque nenhum desses blocos consegue maioria absoluta, e são realmente três áreas diferentes. E temos visto até no Parlamento muitos casos em que o Chega tem votado a favor de iniciativas do PS. Na anterior legislatura, pois o Chega votou mais vezes a favor de iniciativas do PS do que da AD. E não foi só para contrariar a AD, foi também porque tem o eleitorado de esquerda. Agora, por outro lado, no que toca a imigração, naturalização e tal, aí não pode haver qualquer entendimento entre o PS e o Chega, é claro, mas também para a AD, seja para ter políticas que sejam humanistas, seja para que possa haver crescimento da economia e não queda da economia, pois, sem entrar em pessoas, teremos queda da economia, porque a natalidade é muito baixa. Portanto, isto torna muito difícil que se crie algum atendimento. Acho que não é meramente de mérito. Há pessoas que querem reformas para que se corte nas despesas do Estado e acham que agora há só de mérito de Luís Montenegro, mas não é realista, porque o panorama português já não se divide só entre entre direita e esquerda. Temos três blocos: o bloco do PS, o da AD e depois um partido antissistema, anti-imigrantes, que é uma nova realidade, que é ainda um terceiro bloco, e é muito difícil haver entendimentos entre seja o PS, seja a AD com o Chega, porque o Chega não é a direita, e isto é algo que Passos Coelho não percebeu, e se o PSD alguma vez cometer o erro de eleger Passos Coelho e Passos Coelho ainda não tiver a perceber isto, acho que Passos Coelho pode dar cabo do PSD, porque acredito que haverá uma parte do eleitorado do PSD que passará para o PS, como aconteceu agora nas eleições presidenciais, a menos, claro, que o PS tome decisões muito erradas quanto à sua liderança. Pronto, espero que tenha havido pessoas que tenham considerado interessante aquilo que eu disse. Peço a quem considere interessante que faça like, que faça gosto, que subscreva o canal, e até breve, espero.